Boa noite, meu amado irmão, boa noite, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do IDS, que bom que você está aqui nesse tempo para a gente poder crescer mais, para a gente poder ser edificado mais na palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo ciclo, nós vamos falar sobre a unidade da igreja. Então nas próximas aulas a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre a importância da igreja ser uma igreja unida, sobre a importância da gente viver em comunidade com os nossos irmãos e o que isso requer de cada um de nós, crentes, membros de uma igreja e que creem no Evangelho de Cristo e que desejam fazer aquilo que Ele tem para cada um de nós. Então, antes da gente começar, eu quero orar com você para a gente pedir a Deus que nos abençoe e que nos ajude a entender tudo o que Ele quer para cada um de nós. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia, muito obrigado porque temos a oportunidade de falar contigo, de aprender mais a Tua palavra. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E é isso que nós queremos te pedir nesse dia. Que o Senhor nos ajude a entender qual a Tua vontade para cada um de nós, ó Pai. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a colocar em prática essa vontade e que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos aqui, ó Pai, na nossa igreja e onde estivermos. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amado irmão, como eu já adiantei, nós vamos falar sobre a unidade da igreja. A igreja, ela é chamada para ser o corpo de Cristo, né? A gente ouve essa figura de linguagem para a gente entender bem quão importante é essa unidade da igreja. Então é algo muito importante. Ao longo da Bíblia a gente tem algumas passagens de que esse assunto é tratado. Então isso não é um problema de agora, né? Desde quando o Evangelho foi proclamado, desde os tempos bíblicos, a gente tem esses problemas, a gente tem dificuldades sobre a união da igreja e a gente tem alguns textos que nos ajudam a entender isso melhor. Então, às vezes os textos nos exortam, às vezes os textos nos orientam sobre essa unidade que é tão importante para a nossa igreja. Então, lá no texto de Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14, fala: Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Então esse texto está falando de maturidade e hoje nessa aula em específico a gente vai falar muito sobre isso, sobre a maturidade que a gente precisa de ter para ser corpo de Cristo. A maturidade que a gente precisa ter para realmente sermos unidos em nossa igreja, para a gente realmente colocar isso em prática. Então, já é tempo de nós sempre crescermos, sempre amadurecermos, para a gente poder desfrutar cada vez mais do que Deus tem para nós. Então, esse Deus ele nos convida a viver em unidade para experimentar o crescimento do corpo, crescimento mútuo, para viver como uma família mesmo, desfrutando das bênçãos de Deus. É esse o desejo de Deus para cada um de nós. É esse o desejo de Deus para a nossa igreja, para todas as igrejas que professam o nome dele e que glorificam o nome dele. Ele tem esse desejo que a nossa igreja seja unida, que as igrejas vivam unidas como corpo de Cristo. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, também com algumas coisas que já aconteceram no passado com outras igrejas, inclusive a gente vai falar sobre a igreja de Coríntios. Então, para a gente começar, a gente tem que entender que a vontade de Deus para a nossa igreja é que sejamos um só corpo. Então, nós teremos um só sentimento, seguindo lado a lado, cada um, os passos de Cristo. Esse é o desejo de Deus. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Não é algo, a importância da igreja é importante, a importância da igreja é porque tem que estar todo mundo junto, porque tem que ter muita gente no mesmo lugar. Não. A importância da união da igreja é porque é um desejo de Deus. Deus trouxe esse desejo, Deus quer que cada um de nós sejamos unidos
e nos ajudemos em crescimento mútuo. Esse é o desejo, essa é a vontade de Deus. Por isso, a gente entende essa metáfora do corpo de Cristo. Então, esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que nós sejamos lado a lado seguindo os passos de Cristo, participando da mesma obra, submissos ao mesmo Senhor. Entretanto, para que isso aconteça, a gente precisa pagar um certo preço. Cada um de nós precisa dar lugar ao nosso eu para Cristo. E isso não é algo fácil. Isso não é algo que qualquer um possa fazer. Isso requer muito de nós. Então, nós como igreja, nós somos mais que amigos, somos mais que companheiros, nós somos irmãos em Cristo e somos um no Senhor. Para que isso seja verdade, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, a gente já está falando sobre a importância da unidade da igreja. Nós somos chamados para ser corpo de Cristo. Então, esse corpo de Cristo tem algumas características que vão nos ajudar a entender a importância dessa unidade. Então, o corpo de Cristo, como a gente já conhece o texto, né? Jesus é a cabeça, Jesus é o sustentador desse corpo. Então, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que a vida desse corpo depende completamente dele. Esse é o ponto principal. A vida da igreja depende de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o sustentador. Inclusive tem um texto que nos ajuda muito a entender isso, que está lá em João 15, né? Versos 5 ao 6, que diz: olha, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Então, nesse texto a gente entende, olha, o principal é Jesus. Sem Jesus a gente não consegue fazer nada. Ele é quem faz. Sem ele, nada podemos fazer. Então, como corpo, a gente tem que ter, todos nós, esse entendimento bem claro. Nós somos corpo, mas o principal é Jesus. Nós somos corpo para glorificar o nome dele, para fazer obras, para fazer a vontade de Deus, mas tudo isso debaixo da soberania de Cristo. Tudo isso debaixo da autoridade de Cristo, porque ele pode fazer, ele pode nos auxiliar. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Então, Cristo é a cabeça do corpo. Cristo é quem sustenta tudo isso. Cristo é o mais importante de tudo isso. E a gente entende também, claro, que cada parte do corpo tem uma importância significativa para a vida do corpo. Então, isso significa que a vida da igreja depende da unidade. A igreja não sobrevive sem ela. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue crescer na fé sem viver em comunidade. Então, a unidade da igreja, eu diria que ela é mais que importante, ela é crucial para os nossos tempos e sempre foi, em qualquer que seja o tempo que a igreja esteja vivendo, qualquer que seja o desafio que a igreja esteja vivendo, a unidade da igreja é crucial. Então, a gente entendendo isso, a gente vai ler agora sobre um exemplo que não deve ser seguido. Como eu falei lá atrás, a igreja de Coríntios era uma igreja dividida, e a Bíblia nos mostra algo que aconteceu com ela para a gente entender mais e aplicar nos nossos dias de hoje. Então, a igreja de Corinto era assim, ela não havia unidade entre os irmãos, lá havia facções, dissensões e intrigas, e Paulo ele escreve à igreja de Corinto de uma certa forma exortando eles para que eles vivam em união. Então, Paulo escreve um texto, inclusive duro, né? Ele escreve de maneira bem dura, porque ele entendia o que a igreja estava passando naquele momento não era de pessoas maduras na fé. Era algo de pessoas imaturas, era algo de pessoas que não estavam colocando o reino de Deus como prioridade na vida delas. Então, Paulo escreve e ele fala, olha, lá o texto se encontra em Coríntios 1, de 9 a 13, eu vou ler só o finalzinho,
em que diz, será que Cristo está dividido? Porque a igreja ficava falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou disso, eu sou daquilo. E aí Paulo pergunta, olha, será que Cristo está dividido? Ou será que foi Paulo que foi crucificado por amor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Paulo mesmo faz essas perguntas para trazer a realidade daquelas pessoas ali, que não adianta ficar falando, olha, eu sou de Paulo, porque Paulo não morreu em meu lugar. Eu não fui batizado em nome de Paulo. Paulo é só um humano, falho, como todos nós. Então, Paulo traz ali essas palavras duras, né, exortando a igreja, falando, olha, não é assim, desse jeito que vocês estão pensando. Então, vocês têm que viver a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi quem deu a sua vida por cada um de nós. Jesus Cristo foi quem se entregou numa cruz para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então, a gente tem que viver baseado em Jesus Cristo. O nosso ponto central deve ser Jesus Cristo. O nosso consenso deve ser Jesus Cristo. Então, Paulo faz esse apelo ali àquela igreja, ele os exorta a viverem em comunhão e na mesma fé em Cristo. Então, essa falta de consenso que eles tinham dificultava a edificação da igreja e trazia escândalo para quem era de fora, para quem não fazia parte ali da igreja, assim como a gente vê hoje, infelizmente, escândalos que o evangelho acaba sendo rebaixado, as pessoas que estão de fora, né, começam a olhar o evangelho de forma errada por exemplos de coisas que acontecem dentro da igreja. Então, Paulo traz esse texto para a gente entender, olha, Cristo é o fundamento, Cristo é a cabeça, Cristo é o principal, Cristo é a vida da igreja. Todos os pensamentos, sonhos, objetivos, vontades, eles têm que ser destinados a Cristo. Só assim a gente vai conseguir viver de verdade a união que Deus quer para cada um de nós. Então, Cristo é o principal, Cristo é o fundamento, Cristo é a cabeça, Cristo é a base de tudo. Todos os meus pensamentos, todos os meus sonhos, todos os meus objetivos, tudo tem que convergir em Cristo, tem que convergir para Ele. Só assim a gente vai seguir a vontade dEle de acordo com o que Deus quer e deseja para a nossa vida. Então, assim, vendo Cristo como principal objetivo, vendo Cristo como base para tudo, as igrejas conseguem viver em união. Então, não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro líder, não há outro nome a ser glorificado, a ser seguido, se não for o nome de Cristo. Então, Paulo traz isso e isso é de extrema importância para a gente entender, inclusive hoje, sobre a união. Então, por isso, Paulo roga a eles que tenham o mesmo pensamento, que busquem a mesma coisa, que se unam em busca de um alvo comum, que é fazer a vontade de Deus. Então, o povo de Deus, os membros das igrejas, os discípulos de Jesus precisam entender que acima das nossas convicções pessoais está o reino de Deus. Acima dos meus objetivos, tem os objetivos que Deus tem para a minha vida. Acima dos meus sonhos, das minhas vontades, tem o reino de Deus, tem as vontades de Deus, tem os sonhos que Ele tem para cada um de nós. Então, eu preciso me tirar de cena para deixar que Cristo entre na minha vida e que Ele sim seja o dono da minha vida. Ele sim seja aquilo que eu vou levar em consideração para fazer tudo o que eu precisar, para fazer o nome dele ser glorificado aqui na terra. Então, essa igreja de Coríntios, ela teve esse problema, e mais para frente eu quero ler agora com vocês outro texto que se encontra lá no capítulo 3, né? O livro é 1 Coríntios 3, do 1 ao 4, que é um texto que nos traz mais um ensinamento muito claro e que a gente tem que levar em consideração. É que a dissensão entre os irmãos é fruto da carnalidade. Paulo aqui, ele vem mais uma vez com palavras bem duras, exortar aquela igreja, e a gente vê que a carnalidade é aquilo que gera essa dissensão entre uma igreja. Então, Paulo fala, né, assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais,
mas como carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, e não comida sólida, porque não a podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque ainda são carnais. Pois, havendo entre vós inveja e contendas, não são porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não são apenas homens? Paulo, mais uma vez, ele vem aqui exortar a igreja e ele traz essa questão de, olha, eu não pude chamar vocês de espirituais, eu só consigo ver vocês como carnais, porque vocês ficam em divisão, que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí ele fala do alimento, que a gente leu lá anteriormente, ele fala, olha, eu dei leite para vocês, porque vocês eram criancinhas na fé, mas até hoje, vocês continuam sendo criancinhas, vocês continuam não suportando o alimento sólido, vocês continuam só se alimentando de leite. E Paulo traz aqui essa ideia de que, olha, vocês são imaturos. Além de ser carnais, vocês são imaturos. Vocês não cresceram na fé. Vocês não amadureceram. Então Paulo, ele mais uma vez traz aqui uma exortação a essa igreja que faz a gente entender isso, que essa dissensão ela é fruto da soberba, é fruto do egoísmo do homem, é fruto da carnalidade. Então, a gente pode ter até alguns pontos de vista diferentes, a gente pode ter algumas coisas que a gente não concorda, isso é natural, isso é normal entre pessoas, entre a humanidade em si. Cada um tem um gosto diferente, tem um ponto de vista. Isso não é o problema. O problema é a gente fazer uma discussão cheia de egoísmo, de soberba, querendo dizer quem que está certo e quem que está errado, quem que é melhor e quem que é pior. Isso acaba com a igreja. Isso acaba com qualquer relacionamento, quanto mais com a igreja. Então, a gente ouve muitas pessoas falando, eu não tenho coragem de ir na igreja, não, porque lá é um monte de gente hipócrita. Pois é, a gente, como igreja, nós que somos maduros na fé, a gente entende que nós somos pessoas difíceis, a gente é problemático, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem que viver sempre pedindo a Cristo para que o Espírito Santo dele nos ajude a viver de forma digna, nos ajude a viver de uma forma que glorifica o nome de Deus. Então, a gente não está falando aqui que a gente vai ser perfeito e que vai todo mundo andar com a mesma roupa, todo mundo igualzinho. Não, a gente tem umas diferençazinhas, mas a questão é o que move essa diferença. Se eu abro uma discussão porque eu quero ser o certo, porque eu quero ser o melhor, porque eu não aceito que pessoas pensem diferente de mim, eu estou sendo carnal. Eu estou sendo imaturo na fé. Então, nós devemos obedecer a Cristo, nosso Senhor. Todos nós estamos do mesmo lado, cumprindo as mesmas ordens, buscando o mesmo ideal. Então, igreja de Cristo precisa viver isso, precisa entender isso. Eu só vou ser maduro o suficiente na fé quando eu deixar os meus objetivos, os meus desejos, as minhas vontades de lado e colocar as vontades de Deus em primeiro lugar. Colocar o que Deus tem para mim, o que Deus tem para minha igreja, o que Deus tem para as pessoas que estão ao meu redor e que eu faço parte disso. É isso que precisa ser o meu ideal, é isso que precisa ser o meu objetivo, é isso que precisa ser a minha vontade. É para isso que eu preciso acordar todos os dias disposto a ajudar a igreja, a ser edificado, a edificar outras pessoas, a estar ali em união, todos no mesmo objetivo, todos no mesmo ideal. Então, a gente entende isso, que o crente maturo não é aquele que sabe tudo, não é aquele que está na igreja há 50 anos, não é aquele que leu a Bíblia mais de 30 vezes, não. O crente maduro é aquele que se rende à vontade do Senhor sobre a sua vida. Aquele que abre mão das suas vontades, abre mão do seu governo sobre a sua vida e se submete a Cristo, que obedece à voz do Espírito Santo. Então esse é o crente maduro. A maturidade ela sempre vai provocar unidade. Alguém que cresceu na fé suporta o mais fraco, ajuda, tolera os defeitos do irmão, age com misericórdia, ensina, edifica. Isso é o crente maduro, aquele que vai ajudar
aquele que vai entender o seu papel ali naquela comunidade, ali naquele local. Então, a gente pode até ter as nossas dificuldades, mas a gente precisa entender que na nossa vida a carne vai produzir dissensões no corpo de Cristo. E a minha vida no Espírito vai produzir unidade na minha igreja. O que eu quero ser? Eu quero ser um agente de divisão ou de unidade? Eu quero ser uma pessoa que vai ajudar o corpo de Cristo ou que vai atrapalhar? Então a gente tem que fazer a escolha certa, a gente tem que escolher ajudar o corpo de Cristo, a gente tem que escolher edificação mútua, a gente tem que escolher desejar, a gente tem que escolher despejar a nossa vontade, os nossos objetivos, para deixar que Deus reine sobre a nossa vida. E o último ponto para a gente fechar a aula de hoje é que eu sou responsável pela unidade da minha igreja. Quando eu falo eu me dirijo a vocês também. Todos nós somos responsáveis pela unidade da nossa igreja. Não é só o pastor que é responsável pela unidade da igreja, não é só a diretoria, não é só os líderes de elo, não é só o pessoal do louvor, não. Cada um de nós tem essa responsabilidade pela unidade da igreja. A gente não precisa nem perguntar para Deus qual que é a vontade dele sobre a nossa vida nesse quesito, né? Você já pensou se alguém fala, ô Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que a minha vida seja um canal de bênçãos ou de maldição na vida da minha igreja? Fala, Senhor, porque eu preciso saber, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, eu estou em dúvida, né? Ninguém faz essa oração, ninguém nem precisa, a gente não precisa fazer isso, a gente sabe que Deus deseja que cada um de nós coloquemos a nossa vida à disposição do crescimento da igreja, da edificação mútua da igreja. Quando eu falo crescimento, eu não falo crescimento numérico apenas, eu falo crescimento mesmo de maturidade, crescimento no sentido de edificação. Então, é mais que óbvio que o Senhor deseja isso para a nossa igreja, para todas as igrejas, que a gente vive em unidade. E isso é responsabilidade de todos. Não é só do líder, não é só do pastor, não. É responsabilidade de todos, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua que está assistindo essa aula. Isso é a vontade de Deus para nós. Então, eu sou responsável pela unidade da minha igreja. E se eu permitir que a minha carne, que o lado carnal me domine, eu vou contribuir para que haja divisão, para que haja disputa, para que haja intriga. Agora, se eu, ao contrário, vivo em submissão ao Espírito Santo, eu vou contribuir para que a minha igreja seja um corpo, para que a minha igreja faça a vontade de Deus. Então, o que eu quero para a minha igreja? O que eu quero que a minha igreja consiga? Eu quero dividir a minha igreja, eu quero criar intrigas, eu quero criar facções, ou eu quero que a minha igreja seja cada dia mais unida, tenha cada dia mais comunhão, seja cada dia mais perto ali da vontade de Deus, mais perto do ideal de Deus, que a minha igreja a cada dia possa deixar mais de lado objetivos vaidosos, objetivos carnais, para que os objetivos de Deus sejam feitos e para a glória exclusivamente de Deus. Então, o que eu quero ser para a minha igreja? O que você quer ser para a sua igreja? A gente precisa fazer essa escolha. A gente precisa definir. A gente precisa decidir e viver de acordo com isso. Então, o plano do Senhor para a igreja é que ela vive em unidade. E você está envolvido nesse plano. Você faz parte da nossa igreja ou de alguma igreja local e você está inserido nesse plano. Da sua igreja seja cada vez mais unida. Que ela viva em unidade, que ela viva com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo e que isso tudo que a igreja movimente, todas as coisas que a igreja faça, sejam para glorificar o nome de Deus. Então, a gente precisa definir, a gente precisa decidir e viver. Tudo que a gente precisa para viver isso que Deus tem, está à nossa disposição. A gente tem uma igreja abençoada, a gente tem os irmãos, a gente só precisa de fato decidir viver isso, de fato decidir viver pela união com os nossos irmãos, pela comunhão e com o objetivo em comum de glorificar o nome de Deus. Meu amado irmão, é isso. Muito obrigado por você ter dedicado esse tempo aqui junto com a gente e que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma excelente semana e um excelente culto agora conosco.
Vamos orar para agradecer a Deus? Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ó Pai. Muito obrigado porque o Teu Espírito Santo nos ajuda a entender e a praticar tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, que o Senhor continue nos ensinando, ó Pai, e que possamos cada dia mais ser mais parecidos com Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.